São uma das marcas mais características da vida académica de Coimbra, ricas em história e com papel importante na história recente do país. As repúblicas de Coimbra podem estar em risco por causa da nova lei do arrendamento. Nestas casas de estudantes, as rendas são muito baixas porque os contratos têm dezenas de anos e nunca foram revistos. Também porque os senhorios, na maior parte dos casos, nunca fizeram obras de manutenção e melhoramento dos imóveis que ficam a cargo de quem lá vive. Agora, a nova lei pode levar a aumentos brutais das rendas que ameaçam a sobrevivência da maior parte das repúblicas que não tiveram direito a um regime de exceção. Olhamos agora para um dos casos, a República Praquistão, que está a recorrer a um financiamento diferente, um crowdfunding, para conseguir encontrar dinheiro para fazer obras num edifício que é imóvel histórico classificado, um edifício do século XV. E sente-se também, em quem lá vive, a preocupação com o futuro da casa, porque a renda vai subir e muito. O repórter Joaquim Reis conta-nos esta história de uma das históricas repúblicas de Coimbra. A tradição das repúblicas coimbrãs data del Rei Dom Dinis. Espaços únicos no contexto universitário, já muito se escreveu e disse sobre elas. Hoje, mais do que nunca, estão ameaçadas. A nova lei do arrendamento já obrigou à extinção de uma e outras 7 estão em risco. Uma delas está no coração da Alta, a 200 metros da Sé Velha, na medieva Casa da Nau, assim chamada graças ao seu formato de proa de navio. É a República Praquistão. Habitada por 7 repúblicos, aqui luta-se pela sobrevivência. Datado do século XV, o edifício necessita de obras urgentes no telhado e na fachada. 24 mil euros é o custo, mas para já, segundo Cláudia Tirone, fica o objetivo de angariar 1.000 euros em crowdfunding, um projeto com o intuito de, para além de assegurar a recuperação, sensibilizar para a preservação do que é património de Coimbra. É um tipo de angariação de fundo em que as pessoas podem contribuir o que quiserem. Nós queríamos reconstruir o telhado e a fachada porque o edifício no qual vivemos, não é? É da Idade Média do século XV, final do século XV, início do XVI, e é preciso fazer obras para manter a casa inteira. Antónia Schlipa veio da Alemanha para estudar em Coimbra. Aqui descobriu o que é viver em república. Apaixonei-me por este lugar e pelas pessoas e depois mudei para aqui e agora moro aqui também. Este edifício tem vários problemas, digamos assim. Por exemplo, as nossas janelas já estão muito velhas e entra muito frio. Quando está a chover, entra água para casa. Alguns quartos em que o chão vai para baixo. Nós temos medo que a casa pode cair a qualquer momento. Para José Gonçalves, se não forem os repúblicos da Praquistão, a Casa da Nau estará em risco maior. É um edifício que nunca teve intervenção do senhorio. Se não fosse a República que está cá desde 51, a casa provavelmente já teria caído, porque já foram feitas várias obras, inclusive nos anos 90, que havia infiltração direta para a vizinha de baixo. Ok, a renda é baixa, mas cabe-nos a nós fazendo essas pequenas reparações para que a ruína que já consta nos relatórios da Câmara desde os anos 2000 demore mais um bocado. Preservar a memória para o futuro é importante para Cláudia Tirone. Temos o Teatro Sousa Bastos já em ruína à nossa frente e nós queríamos não ter o mesmo destino e poder deixar a casa para gerações vindouras. De permeio a esta campanha fica a denúncia à lei das rendas que coloca em risco as próprias repúblicas. A Praquistão paga 36 euros de renda e, segundo José Gonçalves, os 480 previstos são incomportáveis. Não somos só nós, também os nossos vizinhos pagam rendas de 30 e 20 euros. Claro que falar em 400 euros e que muita gente diz, mas então se vocês estivessem numa casa normal, a questão aqui é que precisamente não é o dinheiro em si, é a comunidade e que também, precisamente por pagarmos uma renda baixa, há estudantes que podem pagar as propinas para cá ficarem. O fim das repúblicas, seja pela lei das rendas ou porque as casas estão degradadas, é, segundo António Schlipa, um risco para a própria identidade da Academia Coimbrã. Para mim é um risco bastante grande. São lugares muito especiais, só existem aqui em Coimbra, e eu vou levar esta ideia de partilhar, de fazer coisas juntos. Viver em república é partilhar. Por isso, quem participar no projeto de crowdfunding da Praquistão poderá usufruir dessa experiência. Quem contribuir com 10 euros terá direito a jantar, com 20 a pernoitar e com 30
a experiência completa do que é uma República coimbrã. É uma campanha da República para a questão para tentar encontrar dinheiro para as obras de que a casa histórica do século XV necessita. Há também receios, como ouvimos, dos efeitos da nova lei do arrendamento, que pode colocar em risco este pedaço importante da história e do património cultural da Academia de Coimbra. Pelas Repúblicas passaram centenas de estudantes que depois vieram a assumir papéis relevantes na sociedade, nas mais diversas áreas. Um desses antigos repúblicos, o deputado socialista Alberto Martins, que foi presidente da Associação Académica na crise de 1969, fala-nos precisamente da importância das repúblicas nessa história recente de Portugal e recorda na conversa com a Maria Flor Pedroso os tempos em que vivia na República dos Pinguins, que em 69 era uma das ilhas de liberdade que Coimbra tinha em tempos de ditadura. Como república que foi? O que é que era o espírito da República? Bem, a pergunta é boa, de facto, o que era. Eu estou a falar nos anos 60, portanto, 69, 67, 68, 66. Eu vivi numa República 4 a 5 anos, a República dos Pinguins, em Coimbra. E as repúblicas eram, no período da ditadura, havia um número alargado de repúblicas, mais de 20 a 25 repúblicas. No geral eram repúblicas masculinas, havia algumas repúblicas femininas. Mas não havia mistas, claro. Não havia mistas. Claro, não, porque depois, agora, já existem repúblicas mistas. Sim, mas não na altura da ditadura. Na altura não. A miscigenação tinha outra dimensão e natureza, mas as repúblicas de Coimbra eram espaços de liberdade. Eram casas 12, 13, 14, dependia da dimensão da habitação. E a sua tinha quantos alunos? Tinha 12 estudantes, nós não nos chamávamos por alunos, 12 estudantes. Certo. 12 estudantes. E além de si, quem é que vivia lá mais? Bem, viviam lá muitos, o Rui Namorado, o Décio, o Luís Namorado, vários, Severo, o José Gomes, foi ator aqui, faleceu há pouco. Vários, não estou agora a precisar esse conjunto de amigos meus, velhos amigos e camaradas e colegas. A vida na República era uma vida muito gregária, era uma vida de grande solidariedade. Os repúblicos consideravam-se entre si irmãos, no sentido da fraternidade. Normalmente era uma casa onde se gastava pouco, havia pouco dinheiro, a vida... Cozinhavam? Sim, tínhamos uma empregada, a quem chamávamos menina, muito embora tivesse 70 ou 80 anos, era a menina que nos cozinhava. Então não cozinhavam? Não, fazíamos a gestão semanal daquilo que cada um de nós era ministro da alimentação por uma semana e destinava aquilo que ia ser feito para cada semana, tendo para isso uma verba que era atribuída e que não podia exceder. Havia um Ministro das Finanças na República, naturalmente. Alguma vez foi Ministro das Finanças? Não tinha vocação para Ministro das Finanças. Então, e foi Ministro de quê? Da Alimentação? Ministro dos Negócios Estrangeiros. Os negócios estrangeiros era o quê? Era a relação com as outras repúblicas? A relação com as outras repúblicas, a relação com as outras casas de estudantes. Portanto, com as repúblicas femininas também? Não digo isso. É uma função diplomática. Achavam que eu tinha condições para essa função diplomática, mas havia... E era só durante uma semana? Não, o Ministério era durante um ano. Era-se Ministro durante um ano. Com permanência até maior do que, às vezes, ser membro do Governo ou este Governo do Estado, sobretudo este Governo. Mas estamos a falar nos tempos da ditadura. As repúblicas eram ilhas de liberdade. Em 1969, que foi um ano referencial da luta dos estudantes portugueses contra a ditadura, a lista que ganhou a Associação Académica contra a direita foi apoiada e movimentada, iniciada e presidida por mim e foi liderada pelo Conselho da República. Portanto, o Conselho da República eram ilhas de liberdade. Estavam muitas vezes os estudantes associados por origem geográfica. Por exemplo, havia o Quinto dos Sovos ou os Milionários, que eram repúblicas de estudantes da África, africanos, que alguns deles tiveram lugares importantes nos movimentos de liberação das ex-colónias portuguesas. Portanto, eram espaços de liberdade, de autogestão, de liberdade, de solidariedade, de boémia também, muitas vezes. Eram espaços onde a porta da República estava sempre aberta. Mas estudava-se alguma coisa? Estudava-se muito na altura própria. Havia uns que estudavam muito, os que estudavam menos, os que não estudavam nada. O senhor era qual? Alberto Martins era qual? Era dos médios, Eu era dos médios. Portanto, não, mas eram espaços de vida comunitária muito forte. Coimbra, então, era uma cidade universitária. Vi já números, a posterior, 25% dos habitantes de Coimbra eram universitários.
estavam muito intrincados na vida da cidade, no comércio da cidade. Eu recordo-me quando foi essa greve académica, que tive por dever de função de falar com muitos comerciantes, explicar-lhes porque é que não havia queima das fitas, porque a queima das fitas era um momento de grande relevância para a cidade, uma manifestação de grande força em Coimbra, de uma expressão brutal. Ao nível, digamos, religioso, tinha comparação com as festas da Rainha Santa, mas a queima das fitas tinha um lado lúdico, um lado juvenil, um lado boémio, um lado cultural com grande expressividade, e eu tive essa função, entre outros, de explicar aos comerciantes da cidade que não podia haver queima das fitas porque a cidade e Coimbra e os estudantes e a universidade estavam contra a ditadura, numa grande manifestação política, e foi muito compreendido pelos muitos de nós. Note que na altura Coimbra teria 9.000 estudantes universitários e viviam, quer nas repúblicas, um número reduzido. As repúblicas eram um polo de direção política e cultural muito significativa, tal como os organismos autónomos, mas muitos viviam, as mulheres em lares, ou em pensões, ou em casas. Foi na sua república que se decidiu que teria que interromper aquela sessão? Não, isso foi na Associação Académica, foi numa reunião na Assembleia Magna da Associação Académica, e antes disso, antes da proposta ir à Assembleia Magna, foi numa reunião do Departamento Pedagógico com a direção da Associação Académica de Coimbra. Foi decidida no dia anterior. Mas as repúblicas, como digo, eram ilhas de liberdade, de solidariedade, de cultura, de fraternidade. Eu costumo dizer que foi na República que eu ganhei alguns dos meus grandes amigos, que são amigos para a eternidade. Muito obrigada pelo seu depoimento, Dr. Alberto Martins. Alberto Martins à conversa com Maria Flor Pedroso, a lembrar esses tempos que passou na República dos Pinguins. Traçamos aqui também esse momento, esse sublinhado da importância histórica destas casas de estudantes em Coimbra, hoje ameaçadas com os aumentos de rendas que advêm da nova lei de arrendamento urbano. Enviámos um e-mail para o Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território a perguntar se estavam sensibilizados para este caso das repúblicas, se havia alguma intenção de criar, por exemplo, um regime de exceção para estas casas. Até o momento não obtivemos qualquer resposta, mas hoje o Ministro da Pasta falou sobre o assunto, ainda que não referindo-se diretamente às repúblicas, dizendo que equaciona algumas mudanças pontuais nesta nova lei de arrendamento urbano. No caso das repúblicas, espera-se para saber como vai ser o futuro, ainda incerto, deste património de Coimbra, que faz também parte do património considerado pela Unesco na última eleição para Património da Humanidade.